Meus amigos, boa noite. Nesse momento em que nós estamos passando por uma situação bastante delicada no nosso planeta e, em particular, no nosso país, uma situação que preocupa bastante a espiritualidade, que preocupa bastante as religiões de uma forma geral, a figura da família, uma coisa que está sendo posta em dúvida por diversas frentes de raciocínio. E nós, como espíritas, temos então uma certa obrigação de compreender exatamente qual a função da família na nossa sociedade. A família, na verdade, é uma célula fundamental dessa estrutura social que nós conhecemos. O André Luiz Rosa é uma das pessoas que vacina-se antes de encarnar. São aqueles que nascem na família espírita, para não ter perigo de errar muito quando está encarnado. É mais ou menos assim que funciona. Então, o André, ele é um estudioso da doutrina espírita, ele faz as apresentações, as palestras, ele é um pesquisador do espiritismo, vai falar para nós hoje através de tudo que ele estudou, vai nos apresentar um tema que tem a ver com a família. Será que eu estou na família certa? Gente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Agradeço imensamente a oportunidade de estar nessa casa pela primeira vez, pelo convite fraterno de nós aqui estarmos nessa noite, algumas vezes já em Americana, mas pela primeira vez nesta casa espírita, de forma que nos enche de alegria a estadia aqui com vocês na noite de hoje. Obrigado, Jesus, que Jesus possa recompensar a cada um de vocês por ter escolhido esta noite de quinta-feira para estar aqui conosco, falando do Evangelho de Jesus, falando das máximas da doutrina espírita e, por que não, falar de nós mesmos. Afinal, somos nós que estamos aqui reencarnados e nós sabemos que não é fácil estar aqui reencarnado. Para vocês terem uma ideia de como é difícil a reencarnação, o próprio benfeitor Emmanuel, ao informar o amigo Chico Xavier de que ele mesmo iria reencarnar, o Chico comentou com amigos: agora eu quero ver se ele aguenta o tranco, porque realmente não é fácil estar aqui reencarnado num planeta de prova e expiação, caminhando a passos largos, é certo, para o mundo da regeneração, mas ainda estamos na prova e expiação. Então, não esperemos aqui um mar de rosas, não esperemos aqui facilidades mil, porque estar reencarnado, como diz o amigo José Medrado, lá de Salvador, palestrante espírita, ele diz o seguinte: estar encarnado é chumbo grosso. E é mesmo. Mas eu tenho boa notícia, não trago aqui só más notícias não. A boa notícia é que nós estamos numa oportunidade ímpar, numa oportunidade maravilhosa, com várias vantagens nesta reencarnação, vários privilégios. Olha, nós estamos dentro de uma casa espírita, nós estamos dentro do Evangelho de Jesus, nós somos contemporâneos de figuras ilustres que trazem o Evangelho vivo para nós, o mesmo Evangelho do Cristo, que traz vivamente a doutrina para nós. Para vocês terem uma ideia, nós somos contemporâneos de Chico Xavier, por exemplo. Daqui a 2, 3, 5, 10 mil anos, onde nós estivermos, nós poderemos falar na minha reencarnação, lá do século 20 para o século 21, por que não dizer convivi com Chico Xavier? Se não fisicamente, mas no mesmo ambiente planetário. Convivi com Divaldo Pereira Franco, convivi com o Dr. Bezerra de Menezes,
quase do mesmo século. Então, meus amigos, hoje à noite, então, é de falar de nós mesmos, uma vez que nós vamos falar da família. No slide que vocês podem observar, vocês já podem ver ali vários animais. Não vou ficar na frente de vocês, né? Vários animais aqui da mesma espécie. Eles são mamíferos, não é? Eles é bicho de pelo, a mesma coloração do pelo. Eles têm características muito parecidas, semelhantes, né? Orelhas, bigodes, focinho, até as patas traseiras se assemelham. No entanto, alguém ali está se sentindo fora do ninho. Alguém ali está sentindo alguma coisa estranha. E é o que nós sentimos ao olhar para a nossa família. Porque sempre parece que aquela família tem alguma coisa que não está muito certa. E vem a pergunta: meu Deus do céu, será que eu estou na família certa? Pergunta esta que nós vamos responder só no último momento. Só no último momento. Aí cada um vai tirando suas conclusões. Certa feita, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, ele passou por um mau bocado. Ele tinha um irmão que ele amava profundamente. E esse irmão teve um AVC, teve um acidente vascular cerebral e acabou desencarnando. A esposa dele ficou com problemas psiquiátricos. E naquele tempo, os pacientes com problemas psiquiátricos eram internados em verdadeiros hospícios, porque se diziam loucos. Hoje, se você falar que o outro está louco, ele te processa ainda, não é? Porque não tem mais isso. Mas naquela época, Chico Xavier viu um irmão morto, desencarnado, como nós dizemos, viu uma cunhada louca internada no hospício, e sobrou para ele a guarda de um sobrinho. Sobrinho este que tinha à época 7 para 8 anos, e ele era especial, ele era dependente. Ele ficava em cima de uma cama, completamente tetraplégico, e dependia de outras pessoas para alimentá-lo, para limpá-lo, e ele só aceitava que o Chico cuidasse dele. Então o Chico Xavier trabalhava o dia todo, ia ao centro espírita à noite, e quando ele chegava, ele tinha que cuidar do sobrinho. E neste dia ele estava profundamente triste, e ele começou a chorar, lembrando do irmão querido que havia desencarnado, porque o espírita também tem saudade, também tem sentimento pela perda, pela partida, vamos dizer assim. E o Chico ali triste, né, pensando no irmão morto, pensando na cunhada no hospício, que condições ela estaria ela se alimentando, estaria ela sendo bem cuidada, e olhando aquele menino na cama todo retorcido, ele começou a chorar profundamente, quando chega Emmanuel. Quando chega Emmanuel e fala: Chico, o que está acontecendo? Aí o Chico fala: bom, se o meu mentor espiritual chega e pergunta isso, não precisa nem de mentor, né? Porque se ele não sabe o que está acontecendo, pensou o Chico. Ele falou: mas seu irmão, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu vi partir meu irmão, minha cunhada está louca lá no hospício, agora meu sobrinho está aqui para eu cuidar. Ele falou: ah, e por isso está chorando? E ele disse: é, por isso. Pois é, Chico, que engraçado, né? Eu não vejo você chorar por ninguém que vem pedir ajuda para você. Eu não vejo você chorar por outras famílias que também viu partir os seus entes queridos, que tem problemas na família. Então, Chico, aprenda uma coisa: a dor Chico Xavier, não é maior que a dor Silva, nem Pereira, nem Gonzaga, nem dor nenhuma. Então, Deus sabe os meandros da nossa vida. Então, se o gatinho aqui está se sentindo fora do ninho, alguma coisa deve ter acontecido aí. Então, este é o mote da nossa palestra na noite de hoje. Então, na minha casa tem pessoas estranhas? Tem. Não tem tão estranha assim também, né? Mas tem.
Quem aqui não tem um parente difícil? Alguém não tem um parente difícil? Levanta a mão, vamos ver. Outro dia eu perguntei isso numa palestra. Aí eu falei, quem não tem parente difícil? Um senhor levantou a mão. Eu falei, o senhor não tem parente difícil? Ele falou, não tenho não. A esposa falou, parente difícil é ele. Ele ficou chateado. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o parente difícil somos nós mesmos. Quando a gente chega, a turma fala, chegou. Então precisa tomar cuidado. Então, meus amigos, nós estamos embaixo de leis. Nós estamos embaixo de uma lei maior, que é a lei de Deus. Nós estamos embaixo de uma lei de evolução. Quer queira, quer não queira, nós estamos fadados à evolução. Ninguém estaciona. A gente vai caminhando. E se você não quiser caminhar, você vai ser empurrado. Porque alguém faz a nossa tarefa, no sentido de encaminhar. Vocês já viram como é que a mamãe águia faz com o bebê águia? Quando a águiazinha está lá no ninho, sem pena, sem nada, ela recebe o alimento, ela recebe o calor da mãe, ela recebe a água no bico. Quando desponta as penugens e a mãe avalia que já está na hora, sabe como? E você sabe onde é que fica a águia? A águia não faz ninho no baixo, não. É só penhasco, montanha, árvore, não sei o que, né? E aí quando a mamãe águia vê que realmente já está na hora, sabe o que ela faz? Empurra a águiazinha do ninho. Imagina voar pela primeira vez. O primeiro voo. Imagina a gente na nossa primeira reencarnação. A gente era primitivo, né? Você não sabia nem o que era fogo. Mas ela empurra a águiazinha e a águiazinha descamba. Desce ladeira abaixo. Quando ela vai ver que o bichinho não bate asa, o que a mamãe faz? Mãe é mãe. Ela vai lá e pega a águia e devolve no ninho. Aí a águiazinha fala, ufa, hoje eu escapei. Por hoje eu escapei, justamente. Mas não passa muito tempo, a mamãe águia de novo, empurra ela de novo. E aí vai umas 3, 4, 5, 10 vezes, até que uma hora ela plana. Até que uma hora ela voa. Então nós somos assim também. Estamos debaixo da lei da reencarnação, da lei da causa e efeito. Gente, a lei da causa e efeito não é lei de vingança, não é pena de talião, porque a gente que é espírita fala assim, olha, fez mau uso do braço, na outra encarnação, eu sou espírita de berço, né, você falou, quando eu era pequeno, tinha um livrinho espírita, que eu tinha um horror àquele livro, eu era do jardim, né, da evangelização, e já comecei a aprender a ler muito cedo, 4 anos, e me deram aquele livrinho chamado O Grilo Perneta. Eu tinha um horror daquele livro, porque o grilinho, não sei, do Roque Jacinto, né, um livrinho bonitinho, mas eu fiquei traumatizado com ele, porque ele contava lá que o grilinho fazia mau uso da perna, o grilinho chutava, o grilinho corria por onde não podia correr, o grilinho saltava onde não podia saltar. Na outra encarnação, olha o título do livro, O Grilo Perneta, nasceu sem perna. Eu falei, nossa, estou frito, nem jogava mais bola. Então, gente, lei de causa e efeito é uma lei onde você vai ter responsabilidade. Só que Deus não busca culpado. Por exemplo, alguém quebra essa lâmpada. Pela lei, né, da culpa, a gente já fala, quem que é o culpado que quebrou essa lâmpada? O Espiritismo não fala isso, a lei de causa e efeito não quer achar culpado. Nós vamos perguntar, gente, essa lâmpada aqui, quem que é o responsável? Aí alguém fala, olha, eu sou o responsável, fui eu. Então você pode consertar, por favor? Tem que consertar. Nós estamos aqui para consertar. Não é para pagar pecado, para com isso. Quem que tem pecado aqui? Você sabe o que é pecar?
do latim, do grego, sei lá eu, pecar é errar o alvo. Então nós não somos pecadores, pode ficar tranquilo, mas estamos embaixo de uma lei de causa e efeito. E aí vem algumas perguntas: quais as ligações entre pai e filho? Por que razão existem filhos tão amorosos, que se dão tão bem com os pais, numa harmonia invejável? Tem filho que fica com o pai, mora com ele até 30, 40 anos, nem casar ele quer casar, porque o negócio é muito bom. Casa da mamãe, comidinha na hora, não é? Mas tem alguns que não conseguem permanecer nem no lar. Ele não vê a hora de estudar fora. Eu costumo dizer que quem está aqui em Campinas vai lá para Londrina, Venceslau, vai para outro lugar. Quem está lá em Londrina vem para a Unicamp. Por que não estuda lá na UEL, que é do lá? Não, eu vou na Unicamp, porque é longe. E no relacionamento humano tem uma coisa que facilita o amor, que se chama distância. Então eu provavelmente aqui, vocês devem estar me achando muito bonzinho, né? Estou aqui falando faz um tempinho, nossa, olha que beleza, hein? No entanto, se nós nos vermos sob o mesmo teto, não é tão boa coisa assim. O pessoal lá de casa tem reclamado bastante. Nossa, pai, você não aprende nada do que você fala na palestra, né? Eu falo, eu não sou anjo, né? É só para os outros, não é para a gente, né? Aliás, eu acho que é um problema kármico, porque você fazer uma palestra 60, 80 vezes é para aprender, porque o ser humano só aprende por força da repetição. Não é à toa que as encarnações são sucessivas. Aqui quem tem filho pequeno ou netinho provavelmente sabe de cor todas as músicas da Galinha Pintadinha, porque aquilo vira o disquinho lá, o CD, né? Agora é tudo pela internet o dia inteiro. Então você aprende pela repetição, não é? Então, gente, uma outra pergunta: as reencarnações são planejadas? Será que são planejadas? Você estava falando de espírita de berço. Minha mãe, por exemplo, nasceu no Rio Grande do Norte, e ela lá no Rio Grande do Norte foi abandonada pelos pais e foi parar num lar infantil recém-inaugurado no ano de 1955, na cidade de Rolândia, no Paraná. Ela percorreu 3.000 quilômetros para ser colocada num lar infantil André Luiz. E aí então meu avô já era espírita, só que o lar era de meninos, e ela foi levada junto com o irmão dela, irmão menino, ela menina. E aí meu avô falou: meu Deus, mas aqui é um lar de meninos. E eles foram deixados na porta do lar. Aí meu avô adotivo, vamos dizer assim, do coração, e ele disse: então vamos adotar mais essa menina, já é a terceira, mas vamos tomar uma providência, vamos então fundar um lar para meninas. Aí surgiu lá no norte do Paraná, na cidade de Rolândia, ao lado do lar infantil André Luiz, o lar infantil João Leão Pita. Agora, será que isso foi planejado ou foi obra do destino? Será que nasceu lá no Rio Grande? Por que uma pessoa nascida lá no Nordeste, outra nascida lá no Sul, se encontra em São Paulo, se casa, tem filhos? Como é que pode isso? Por que não casou com alguém mais perto, com o mesmo sotaque, o mesmo costume, os mesmos gostos? Não, vai um que gosta de muqueca nascer com um cara que gosta de chimarrão. O que tem a ver? Tem nada a ver. Que espíritos fazem parte da nossa família? Gente, uma coisa interessante: quando está planejando a nossa encarnação e é permitido que a gente participe deste planejamento, quando é permitido, depende dos nossos méritos. Então chega lá o espírito, né? E fala assim: você, como é que é seu nome? Áurea. A Áurea você vai reencarnar, viu? Você pediu, então agora foi concedido. Ai, que bom! A Áurea fica feliz, né? Eu vou reencarnar onde? Brasil. O
Que bom! Pátria do Evangelho, terra de Bezerra de Menezes, Chico Xavier e por aí vai. Você vai reencarnar onde? Americana. Oh, que bom! Cidade boa, próspera, pertinho da capital São Paulo, perto do interior, metade do caminho. Então está tudo dando certo. Aí, é só um exemplo, pelo amor de Deus, hein? Fala, você vai casar, viu? Você fala, é mesmo? Vai precisar? É, vai precisar. Tem que compor uma família. Não dá para ser noviça, não. Porque ela já sabe a encrenca que é o... Não é por fato de ser um marido, não é isso, gente. É um relacionamento. Se desse para você nascer numa montanha, seria mais fácil. Mas tem que ter o relacionamento. Vai precisar casar? Vai. Ah, então tudo bem, já que precisa mesmo, vai fazer o quê? Vocês que sabem, vocês estão planejando minha reencarnação. Quem vai ser meu marido? Aí fala assim, ó, vai ser fulano. A Áurea fala, peraí, esse aí, não, o senhor está brincando comigo, né? Eu, tem certeza? É, vai ser esse aí. É só um exemplo, João. Fala, mas você tem certeza? Vocês têm certeza que esse negócio está certo? Tem tudo para dar errado, eu não gosto dele. O Espírito fala, por isso mesmo, vocês têm que aprender a amar, aprender a burilar. Mas eu tenho uma boa notícia, vocês vão ter 4 filhos. Ah, que bom, porque eu adoro criança. 4 filhos, que bom. E quem serão meus filhos? Posso escolher? Ô Áurea, você não pode escolher por enquanto. Numa outra reencarnação, se você puder escolher, aí você escolhe, mas dessa vez foi delegado para você 4 filhos. 2 meninos, 2 meninas. Ai, que bom, 2 casais. E quem serão? Vou te apresentar. Vocês 4, pode vir. Ela fala, peraí, calma. Você vai botar essa gente na minha casa? Gente, essa gente na minha casa. Olha o que a Áurea falou. É ela que está falando, não sou eu. Aquela gente na minha casa. E é justamente isso que acontece. Por quê? Porque precisa burilar. E burilar é aprender a amar através do laboratório do ajustamento e do relacionamento. Aí vai ter que aprender de paciência, perdoar. Aí cada um vai para um lado, vai ter briga, vai ter abraço, outro dia vai ter bate-boca, outro dia vai melhorar. Aí vai, oh, mãe, desculpa, que coisa. E uma coisa interessante, gente, é que nós somos espíritos, que nós estamos redundando no mesmo erro. Não é da encarnação passada para essa, é séculos. Gente, séculos. Os espíritos que estão do outro lado, que são nossos anjos de guarda, quando eles olham a gente aqui na terra, cometendo de novo o mesmo erro, ele fala, meu Deus, de novo, é a 5ª encarnação que ele faz a mesma coisa. Gente, 2018, quase 2019, digo eu, tente, invente, cometa um erro diferente, pelo menos. Pelo menos o mentor vai falar, bom, pelo menos agora ele inovou, né? Cometeu um erro diferente. Outro dia eu fui em Itu, vocês sabem onde é que é, né? E aí então eu fui a Itu fazer uma palestra. Outro dia não, tem um tempo já. Esse ano eu estou completando 10 anos de palestra pública. Então, algum tempo fui em Itu, e aí eu cheguei, como eu cheguei aqui hoje, né? Faltando assim uns 10 para as 8, tem sempre pista em Anguera, etc. E aí, o centro, eu não sei se vocês conhecem o centro de Itu, são ruas assim bem estreitas, então para carro de um lado da rua, e a casa espírita no centro de Itu. E aí eu entrei com o carro assim, aquele dia eu estava sozinho também, e aí eu fui olhando assim, eu não conhecia, estava com o GPS, aí eu identifiquei o centro. Aí eu vi que tinha uma vaga na porta, com 2 cadeiras. Algum anjo tinha guardado, igual aqui, né? A cadeira. Aí eu parei, aí eu diminuí o carro e fui andando devagarinho para ver se a vaga era para mim mesmo. A gente você acha privilegiado que é isso, né? De repente era o presidente do centro, né? E eu me metendo lá, mas fui devagarinho, né? Lembrando que nós estamos refletindo as sucessivas reencarnações e as nossas características que vêm de outras encarnações. Nós estamos refletindo exatamente isso nesse momento.
Pois bem, quando eu estou assim chegando, como eu contava, eu baixei o vidro do carro, tinha um sujeito na porta do centro, mas era um sujeito alto, assim, 1,80 m e pouco, cabelo assim encaracolado em volta da cabeça, um narizão para frente. Eu sei que todo nariz é para frente, mas o dele era muito para frente, sabe, aquele nariz mesmo considerável, marcante. Aí um sujeito assim grandão, aí eu fui parando, ele olhou assim para mim e falou: "Você é o André?" Falei: "Sou eu." "Aqui, para aqui." Falei: "Tá bom, pode vir, manobra aí." Já me orientou a manobra. "Ok, parou, tá bom. Tem que descer alguma coisa do carro?" "Eu sou fulano," se apresentou rapidamente, né? "Eu sou fulano, tá. Tem que descer alguma coisa." "Eu tenho uns livros aqui." "Fulano, pega os livros aqui." "Você vai usar projetor, alguma coisa?" "Eu vou usar o projetor." "Ô, fulano," já entrando no centro, "fulano, projetor, instala aí, liga esse negócio aí, tal." E eu percebi que é ele que, né, dava ali as coordenadas, né? "Você quer água? Você vai querer gelado ou sem gelo?" Eu falei: "Tanto faz." Não, fulano, água natural. Mistura a água." Eu falei: nossa, o sujeito, né? E ele realmente, um amor de pessoa, ele que comandava aquele contexto. E aí, já no final da palestra, estava lá com os livros, ele chegou no meu ouvido e falou assim: "Viu, nós vamos comer uma pizza depois, viu?" Eu falei: "Tá bom." Não vou falar que não. O sujeito manda em tudo ali. "Vai dormir na cidade?" Eu falei: "Vou, hotel tal, já está reservado. Nós vamos comer a pizza, depois eu te deixo no hotel." Eu falei: "Tá bom." Aí nós fomos comer a pizza, ele e a esposa, uma pessoa maravilhosa também. E aí na conversa, olha que nós estamos refletindo, outras encarnações. Ele disse para mim: "André, eu fui uma vez no Chico Xavier, lá em Uberaba." Ele foi em Uberaba no Chico Xavier, e disse ele: "E o Chico me falou que eu fui um centurião romano." Você sabe o que é centurião romano? Aquele que ficava na porta do palácio, com aquela lança na mão. Você entra, você não entra, você vai, você vem para cá. Aí eu disse: "Meu amigo, nem precisava da mediunidade do Chico para saber que você foi o centurião romano." Não precisava. Então, gente, andando por aí, e olha que eu rodo os centros espíritas, são 40 mil quilômetros por ano, de avião, de ônibus, de carro, 130, 140 palestras por ano. A gente encontra centurião, a gente encontra romano, a gente encontra indiano, a gente encontra, quando você coloca o reiki no centro espírita, é indiano, não tem jeito. "Ah, mas não pode pôr?" Cada um põe o que quer, né? Mas tem gente que põe, tem gente que não põe, tem gente que acha, tem gente que não acha. Aí o outro quer colocar outros tipos. Então, gente, nós não podemos cometer o mesmo erro de novo. É por isso que nós temos que melhorar. Olha essa charge aqui é espírita, Ministério da Reencarnação. Será que nós escolhemos: "Ah, acho que eu vou querer esse sem perna"? Assim já aproveito. Gente, uma coisa é certa, isso é para nós que reclamamos muito da vida. Se nós fôssemos admitir e assumir todos os nossos débitos com a espiritualidade numa reencarnação, não seria possível. Não seria possível. Porque se nós fôssemos assumir todos os nossos débitos numa reencarnação, a gente nem estaria aqui sentado nessa hora, com um ventiladorzinho, com projetor, com água na mão, não é, à disposição, banheiro perto. Que é isso? Isso é um privilégio de poucos. Vai lá na Somália, você vai ver onde é que é o banheiro, onde é que é a água, onde é que é o ventilador. Então, gente, reencarnação é a oportunidade renovada de continuar o progresso intelectual e moral que todos necessitamos fazer. E aí, por isso, nós estamos dentro de uma família. Quando eu falo família, não é só pai, mãe e filho. É dentro de um contexto social. Em especial na família, hoje a família está mudando, e mudou muito. E nós precisamos avaliar e respeitar. Outro dia me perguntaram qual é a posição do espírita com relação ao casamento homoafetivo. Eu disse: a posição é de respeito.
é de respeito, porque Jesus falou para não julgar. E a primeira coisa que a gente fala, mas você viu fulano? Então, hoje, no contexto da família, quem disse que a família certa é pai, mãe e filho? Hoje nós temos outras famílias formatadas. Tem pai, mãe e filho? Tem pai, pai e filho. Tem mãe, mãe e filho. Tem avós e filhos, ou netos. E os pais, já foram embora, já escapuliram. Sobrou para os avós. Eu não sei dizer o percentual atual, mas um percentual importante de famílias, os filhos são educados pelos avós. Ou porque os pais trabalham fora, ou porque os pais caíram fora. Ou trabalham fora ou caem fora. Tem outras concepções de família? Tem também. Mãe e filho. Não tem pai. Ou então, pai e filho. Não tem mãe. Ou então, marido e esposa, sem filhos, que também é uma opção. Olha quanta gente, dá um nó na cabeça. Nem psicólogo entende isso. Só a misericórdia de Deus. Nada é tão certo e nada é errado, porque nós somos espíritos em evolução. Então, olha lá, nós somos um grupo de espíritos com uma nova experiência hoje. Então, nós teremos famílias amistosas, mas que ao mesmo tempo são famílias conflituosas. Gente, como é que você pode ter uma família dessa, e se você chamar sua família para fazer uma foto, vai sair uma foto igual a essa? Porque a gente não acaba mais. Como é que você quer que todo mundo aqui se dê 100% do tempo, do espaço, bem? Gente, nós temos tanto problema kármico, que se hoje nós aqui da Terra desencarnássemos e fosse para o céu, do jeito que nós estamos aqui hoje, que tem gente que não pode nem olhar torto, a gente fala, quem está olhando? Porque a gente é, doído. Se nós fôssemos para o céu hoje, a gente ia começar a botar defeito em anjo, lá no céu. A gente ia chegar, olha, aqui é o céu, que bom. Aí você falou, e aquele anjo lá no canto, hein? Não fui com a cara dele. Ele já me olhou torto desde o momento que eu entrei aqui. Eu percebi, o anjo. Então, gente, vamos pensando. E aí eu colhi aqui alguns depoimentos. Nós pegamos lá na revista Veja, já há um tempo, já tem uns 5, 6 anos essa palestra, e esse depoimento é da época. Mas ele é atemporal, porque ele não muda. E o depoimento era assim: meu filho tem 16 anos, e acompanho o que ele vê na internet. De vez em quando, dou uma boa olhadinha na sua mochila. Morro de medo de drogas. Isso a mãe falando. Vamos ver o que o filho falou? Olha a visão do filho. Tenho 16 anos e sinto que minha mãe invade meu espaço. Percebi que ela mexe no meu computador e na minha mochila. Olha a visão diferente. Como é que chega num denominador comum um caso desse? Mas você está mexendo na minha mochila. Não, filho, eu estou te protegendo. Protegendo o quê? Você quer me vigiar. Olha como a gente é conflituoso. Essa foto aqui é interessante, né? Acho que deve ser o marido com a esposa, né? Será? Lá em Paris as esposas falam bastante. Eu não sei aqui em Americana. Falam bastante, não? Aliás, mulher já começa o dia falando, né? Outro dia, eu tenho 2 mulheres em casa, esposa e filha. Aí um dia fala, como é que você quer o café da manhã? Eu falei, em silêncio. Porque já acorda com o assunto. O homem tem que dar uma meia hora de faixa de segurança para ele. Ele acordar, vencer o mau humor, se espreguiçar, fazer sua higiene, tomar. Depois você vai falar com ele, né? Depoimento: discuto com meu marido mesmo na frente das crianças, afinal também fazem parte da família e devem saber o que está acontecendo em casa. É o depoimento. Olhe a visão do filho.
Meu pai e minha mãe discutem na nossa frente. Acho isso ridículo. Deveriam resolver seus problemas à parte. Como ele não tem nada com isso. Tem mais depoimento? Vamos lá. Minha filha tem 15 anos e está muito rebelde. Isso tem desestabilizado nossa casa e a relação com meu marido. Vamos ver o que fala a filha. Filha, minha mãe e meu pai são uns pontinhos. Não aguento mais eles. O que eu puder fazer para encher a paciência deles, eu vou fazer. Quem eles pensam que são? Não deixam eu viver a minha vida. Percebeu o nível do conflito? E aqui nós economizamos vários palavrões, viu, gente? Que não cabe numa apresentação espírita. Lembra do Tuco da grande família? O Tuco, ele tinha 40 anos e morava com o pai e com a mãe. Não queria sair, não. Aí ele fala: Tuco, meu filho, você vai fazer 30 anos. E ele fala: o que tem isso, popozão? E aí vem um comentário da revista Veja: meu filho tem 29 anos e mora conosco. Nunca falou em sair de casa e procurar seu próprio rumo. Gostaria que seguisse seu caminho, pois a vida é a melhor escola. Vamos ver o que fala o filho? Tenho 29 anos e não penso em sair de casa. Enquanto puder aproveitar a hospitalidade dos velhos, vou aproveitar. Percebeu que são espíritos díspares? Mas também tem as almas gêmeas, é difícil. Tem os espíritos afins, que vêm em missão, que vêm para completar. Então vem os 4 filhos da Áurea. Fala: Áurea, você não sabe o maridinho que você vai ter, vai te dar um problema. E os filhos, vai ser pior. Mas eu vou te mandar um anjo. Você vai adotar uma criança. É mesmo? Esse vai ser seu anjo. Então quando ele aparecer, você já abraça, porque você vai precisar dele. É o único que vai te visitar quando você estiver internado lá na clínica com 90 anos. Porque os outros já vão ter caído fora. É só um exemplo, E aí fala assim: minha netinha é uma graça. Pena que minha filha não saiba fazer nada direito como eu fazia com ela. Preciso ficar em cima. Essa é a avó com o netinho. Aí vamos ver o que a filha fala. Minha filha é uma graça. Pena que minha mãe pense que eu não sei lidar com a criança. Estou prevendo que ela vai fazer marcação cerrada. Não vai ser fácil. Aliás, eu tenho uma notícia para vocês, que aliás é concepção minha, né? Não sei se vocês vão concordar, mas neste burilamento, neste laboratório de experiências familiares, de reajustamento espiritual, muitas vezes o relacionamento não dá certo. Esposa, marido, cada um vai para um lado, deixa para a próxima. Vai fazer o que? Vai se matar também? Tem jeito. Às vezes filho, pai, mãe. Às vezes o filho pega a mochila e vai embora, vai morar no apartamento com um amigo, vai fazer outra coisa. Às vezes, para vocês terem uma ideia, às vezes até genro e sogra não dá certo. Às vezes não dá certo. Né? Nora e genro com sogra, às vezes não dá certo. Então, o que acontece aqui? O que acontece? E aí Deus vai fazendo os testes, né? Primeiro vem marido, quase se mata. Aí na outra encarnação vem como filho. Olha, ele vai vir, nossa, quase aparece no Datena. Tem jeito, não deu certo. Faz o seguinte, vem como amigo então. Que amigo a gente escolhe. Amigo não precisa vir da mesma mãe, mesmo pai. O amigo a gente pode escolher. Vem como amigo, determinada época da vida, nossa, vira um brigueiro, termina a amizade. Não deu certo também. E Deus, então manda como vizinho. Quem não gosta daquele vizinho, né? Tem gente que lembra do vizinho de 30 anos atrás, lá no sítio, lá na cidade pequenina. E aí vem como vizinho, também tem um brigueiro e não dá certo. E Deus vai testando. Quando Deus vê que não tem jeito, que aquele espíritozinho precisa nascer com você, e que não tem jeito, Deus arruma jeito. Porque aí ele tem um jeito que não tem jeito. Aí você vai amar mesmo. Porque aí ele manda na forma de netinho. E o netinho, você fala, oh, que menino capeta, dá vontade de se enganar, mas eu amo tanto. Leve ele embora. Leve embora, já tá bom.
Então o netinho é muito especial. Vamos em frente. Só terminando o depoimento, né? Diz a mãe assim: minha filha arrumou um namoradinho. Penso que não vai durar muito, afinal acho que ela não serve para ela, que ele não serve para ela. E aí a filha fala assim: estou namorando o Fabinho, um amor de menino, é o amor da minha vida. Espero que minha mãe não atrapalhe como fez as últimas 4 vezes. Então, gente, vocês estão vendo? Eu estou fazendo aqui uma brincadeira evidente, mas é para nós percebermos a dificuldade do relacionamento. E como é importante nós que temos a doutrina espírita, que é a doutrina do entendimento, do esclarecimento, nós podemos utilizar ela ao nosso favor, trabalhando nossa paciência, nossa tolerância aos poucos. Ninguém vai virar anjo da noite para o dia, pelo amor de Deus. Nem é para isso a doutrina. Gente, essa reencarnação não é reencarnação para a gente virar anjo. Não é encarnação angelical. Pode esquecer isso, viu? Se está achando que você vai morrer e vai sair agora, graças a Deus, nossa. Não, essa reencarnação é para sair do instinto e ir para o sentimento. Aí nós já caminhamos um bom tanto. Se nós sairmos do instintivo e formos para o sentimental, nós já caminhamos a passos largos. Deixa eu contar uma história para vocês. Tem água aqui? Não? Sim. Refletindo ainda o relacionamento, acho que eu vou falar até amanhã, porque aquele relógio está parado. Vocês me avisam quando for umas 9h10, tá bom? Mas já vamos caminhando para o final. Para vocês terem uma ideia como é difícil o relacionamento, outro dia me contaram uma coisa fantástica. O esposo, é uma história evidentemente, não sei se é verídica, mas já cabe aqui para o nosso ensinamento, para o nosso aprendizado. Um amigo encontrou outro e ele disse: olha, e sua esposa? Ah, minha esposa, como é que você trata a sua esposa? O amigo disse assim: eu trato a minha esposa da seguinte maneira: eu levanto 5h30 da manhã e vou preparar o café da manhã para ela. Mas é aquele café de novela. Tem a bandejinha, tem o mamão papaya, tem o brioche, tem o pão quentinho, tem o queijo fresco. Vou lá na padaria, preparo o suco natural de laranja que ela gosta, sem açúcar, com pouco gelo. É história. Eu vou lá no jardim e colho uma flor de época, coloco num vasinho e levo para ela umas 7 horas da manhã. Aí ela desperta, toma o seu café da manhã. Enquanto ela toma o café da manhã na cama, eu vou preparar o banho. Eu mandei colocar uma banheira lá no nosso suíte, e aí eu preparo aquele banho com aquela água com a temperatura que ela gosta, sais de banho, pétalas de rosas, bota um pouco de sal grosso com quebranto, e aí vai. Aí ela mergulha na piscina, na banheira, e enquanto ela toma o seu banho demorado, eu vou ajeitando a casa. Ajeito a casa, tal, aí ela vai lá no seu divã. Vocês querem o endereço dele, né? Eu vou lá no divã, ela já está lá o livro que ela está lendo, na varanda, ela lê o seu livro, enquanto isso eu vou preparar o almoço. Aí o amigo falou: pera um pouco, peraí, calma, você deve amar essa mulher muito, essa mulher deve ser maravilhosa. Ele falou: eu odeio essa mulher. O amigo falou: peraí, não estou entendendo. Se você odeia ela tanto, para que você faz tudo isso? Ele falou: sabe o que é? É que agora eu sou espírita. E a gente sabe que tem a vida após a morte e sucessivas reencarnações. E aí, como eu odeio essa mulher, eu já quero acertar todas as contas com ela, porque nunca mais eu quero olhar a cara dessa mulher na minha outra encarnação. Gente, a realidade não é muito diferente da nossa, né? De vez em quando eu escuto lá em casa: na outra encarnação não venho mais com você. Então, gente, é difícil o relacionamento. Paulo de Tarso, numa das suas cartas aos Coríntios, ele escreveu assim: despertas tu que dormes,
E nós estamos adormecidos na nossa rotina, na nossa reencarnação material. Para vocês terem uma ideia, 99 ponto alguma coisa das coisas que nós fazemos aqui na Terra são voltadas unicamente para a matéria. 0 ponto alguma coisa é voltado para o espírito. Uma outra estatística impressionante é que, neste momento que eu estou conversando com vocês aqui em Americana, espíritos estão desencarnando. Aqui em Americana mesmo, em outras cidades, no Brasil, no mundo, que vai nascendo e vai desencarnando. Desses espíritos que estão desencarnando hoje, que são algumas centenas de milhares no planeta, já que nós temos 7 bilhões de habitantes, mais da metade, e eu estou sendo bem generoso na estatística, mais da metade estão retornando ao plano espiritual da mesma forma que aqui chegaram. Se não em situação piorada, porque a gente, para piorar a nossa situação, é com a gente mesmo. Então, olhe o que nós temos na mão, que é a doutrina espírita. Vocês já ouviram falar da lenda de Sísifo? Alguém já ouviu falar do castigo de Sísifo? Sísifo era o rei de Corinto, lá na Grécia. Corinto, uma cidade belíssima à época, toda de mármore na rua principal. Não é à toa que nos romances de Emmanuel ele diz, se eu não engano, há 2000 anos, não sei, ele começa assim o romance Emmanuel, dizendo o seguinte: as ruas de Corinto eram de uma beleza indescritível, era mármore, e tinha lá o Sísifo, que era o rei de Corinto, na Grécia Antiga. E, evidentemente, que é uma lenda da Antiga Grécia, mas cabe bem para nós, neste contexto do despertas tu que dormes. E o Sísifo, ele era um falastrão. O Sísifo, ele falava muito, e na sua fala, ele enrolava as pessoas. Então, se você fosse conversar com eles, você saía convencido. Nada a ver com alguns políticos aqui do Brasil, não é? Nada a ver. Mas se você sentasse meia hora com ele, você saía amando o cara. Era assim, era o Sísifo. E ele enrolava as pessoas, através da lábia. Ele tinha o poder da retórica. Então, certa vez, Sísifo caiu doente. E numa noite, chegou a morte para buscar Sísifo. E a morte chegou paramentada, com aquela túnica preta, foice na mão, capuz, como a gente vê aí nos filmes. E a morte chegou e disse, boa noite. Ele falou, boa noite. O senhor que é o Sísifo? Ela com a pranchetinha na mão, né? Um óculinho na ponta do nariz. O senhor é o Sísifo? Sou. Olha, o senhor vem comigo, viu? Hoje é seu dia. Ele falou, como assim? Ele falou, o senhor não está me reconhecendo? Eu sou a morte. Mas como assim vou com você? Meu filho, você vai morrer, eu vim te ceifar. Ele falou, pera um pouquinho, calma, pera um pouco. Mas a senhora é mesmo a morte? E ela disse, sou. Que gozado. Eu achava que a senhora era muito mais feia. Eu estou vendo que a senhora tem uma beleza natural, um ar encantador. A morte já botou a mãozinha na cintura. Falou, é mesmo? Né? O senhor está achando mesmo? O pessoal me acha horrorosa? Eu vivo ceifando todo mundo? Não. Mas eu preciso ter certeza. Vamos fazer o seguinte, volta daqui 5 anos. Porque aí eu vou ter certeza se eu gostei da senhora ou não. A morte falou, tá bom. Gente, ele enrolava até a morte, Sísifo. E ele então, a morte foi embora. E ele ficou mais 5 anos reinando. Depois de 5 anos, a morte bateu de novo na porta dele. E disse, lembra de mim? E ele falou, como não deveria lembrar? Estou quase apaixonado pela sua beleza encantadora. Eu falei, não, o senhor está brincando comigo. Ó, tu és, fez lá o poema, né? Aquele tempo não tinha ido Castro Alves, mas ele inventou lá alguma coisa. E ela ficou encantada. Eu falei, não, mas eu não posso ir com a senhora agora. Deixa eu aqui cuidar do meu reino. Eu vou fazer um altar para a senhora. Eu vou botar aqui um trono. Você vai ser minha rainha. Começou a enrolar. Vem daqui uns 5 anos, que vai estar tudo pronto. A morte foi embora. Quando a morte chegou lá no Vale da Morte, tem lá o chefão das mortes, né? Porque é tudo departamento, é organizado o negócio.
né? É tudo certinho lá no plano das mortes, né? Espiritual da morte. E aí então, a morte-chefe falou: cadê o homem? Ela falou: não veio. Como não veio, minha filha? Você está doida? É a terceira vez que eu mando, sei lá, ceifar, você não vem com o homem? Não, mas você está de... Suspende ela. Vou eu pessoalmente buscar esse camarada. O que é isso? O sujeito lá enrolou você. Tá certo que você é uma morte inexperiente, está começando agora, está só com 5, 6 mil anos, mas vamos lá. Foi o chefe da morte, gente, é uma lenda. E aí ele chegou lá e não teve conversa, ele ceifou Sísifo. E Sísifo desencarnou, morreu, porque o chefe da morte já sabia da lábia dele, ceifou, levou ele lá para o Vale da Morte, e ele recebeu um castigo. E o castigo de Sísifo, por isso vocês estão vendo aqui esta pedra. O castigo de Sísifo, segundo a lenda grega, pesquisem na internet, ele tinha que rolar uma pedra morro acima, e aí ele tinha que jogar essa pedra do outro lado do vale. Só que, quando ele estava quase chegando lá em cima, com todo o esforço de um peso, uma pedra enorme, faltavam as forças, e ele soltava a pedra e a pedra voltava de novo do lugar original. E conta-se a lenda que até hoje o rei de Corinto, Sísifo, estaria rolando essa pedra monte acima para tentar jogar ela do outro lado. Gente, na presente reencarnação, no laboratório de reajustamento, tem pedra que nós vamos conseguir jogar do outro lado, tem pedra que não. E é uma besteira a gente tentar ficar tentando rolar a pedra morro acima o tempo todo, quando nós poderíamos nos ocupar de coisas muito mais úteis para o espírito. A gente se preocupa com picuinhas, a gente se preocupa com coisas desnecessárias, que ficarão aqui na terra, porque nós só vamos levar para o lado de lá as virtudes e a nossa memória fotográfica da última reencarnação, que vai caminhar com o nosso espírito. O resto fica. Continuemos então? Então, está aí a importância de nós repensarmos as relações, uma vez que não estamos aqui por acaso. Eu vou pular esse daqui, porque eu queria mostrar esses slides aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 14, uma frase primorosa, onde Allan Kardec diz: compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então nós que temos filhos, nós que temos netos, a gente está vendo a criança ali, estava ali no corredor, não é? A menina, nós não sabemos quem é aquele espírito que ali está. De repente é um espírito que vai mudar a humanidade. Tinha um garoto pobre, paupérrimo, e o sonho dele era ser médico. Aí a mãe dizia: mas como é que esse menino vai ser médico? Nós somos muito pobres. E o menino foi crescendo, foi andando com seus estudos, conseguiu uma bolsa de estudos, conseguiu gente que o ajudasse, entrou na universidade lá na terra dele, no estrangeiro. E aí esse menino, quando foi fazer a especialização de medicina, perguntaram para ele: o que você quer ser? Você vai optar pela cirurgia, que dá muito dinheiro? Ele falou: não, eu vou optar pela fisiologia. Todo mundo: você está doido? O que é isso? Eu quero ser pesquisador, eu quero descobrir substâncias que ajudem a humanidade, salvar a humanidade. Você é doido, isso aí não dá nada. E este menino, essa história é verídica, vocês vão ver daqui a pouco por quê. Este menino, que nós não sabemos quem era, paupérrimo, conseguiu bolsa de estudo, ajuda, ele não mudou a vida de uma pessoa, não mudou a vida de milhares de pessoas, mudou a vida do planeta, porque é graças a esse menino fisiologista, que se trancou no laboratório por anos, que ele inventou não era bem a palavra certa, ele descobriu as 2 gotinhas que salvam, que é Albert Sabin, né?
Então, nós não sabemos quem está ali. Vamos em frente. Vocês já foram no umbral ou não? Já tiveram lá, gente? Gente, para ir para o umbral não precisa desencarnar, não. Basta ir ali na Cracolândia. Lá é umbral. Passa por lá um dia. Mas não abre o vidro do carro. Vocês vão ver o que é umbral. Então, lamentável que espíritos vindos da escuridão espiritual, de retorno à matéria, com a promessa de se perdoarem, iniciar uma nova caminhada em direção à luz, acabem por fracassar. Nós somos tão complicados que tem gente que não pode assumir cargo nenhum. Tem gente, eu estou falando de nós, não pode assumir. Gente, se você der um caixotinho para ele subir em cima e ele se notar em posição de destaque, ele já começa a humilhar os outros de novo. Eu já vi gente brigando pela diretoria da Casa Espírita, de ir na polícia, de vir promotor da justiça para tomar posse. Eu já vi isso. Pessoa assumir a campanha Alta de Souza na casa e acabar com a campanha, porque ele queria mandar tanto. Então, gente, olha a importância de nós estarmos aqui hoje. Augusto Cury, o psicólogo, psiquiatra, psicanalista, disse assim: quem se prepara para viver no jardim sem espinhos, se privará do perfume das mais belas flores. Portanto, a recomendação da doutrina e de Jesus é uma palavrinha só, para o laboratório de reajustamento. E a palavrinha é ama. Só isso, ama. Quem ama consegue vencer todas as dificuldades. Quem ama consegue trilhar, quem ama consegue perdoar, quem ama consegue começar de novo, quem ama consegue dar uma nova chance. Só assim nós vamos vencer nessa vida de laboratório de reajustamento. Um amigo foi com Chico Xavier na Caravana do Amor, num sábado à tarde. E ele nos contou, através de um livro, esta passagem. Chico Xavier, era sábado, 1h da tarde, Uberaba, os carros pararam na porta esperando ele, e ele então ajeitou a peruca, botou aqueles óculos escuros, botou aquele terninho puído, e antes de sair para a Caravana do Amor, ele, conta esse companheiro, passou na sala da casa dele, tinha um pequeno balcão, e em cima do balcão tinha um baleiro cheio de bala. Chico pegou um punhadinho de bala, colocou no bolso, um punhadinho, foi um punhadão não, pegou mais um punhadinho assim, colocou no outro bolso, entrou no carro, foi para a favela. Chegou na favela, abriu a porta do carro, desceu, e esse amigo observando. Já vieram crianças. Tio Chico chegou, tio Chico, alegres, né, felizes. Veio a primeira criança, Chico chamou a criança pelo nome. Oi fulano, como é que você está? Oi tio Chico, eu estou bem. E sua mãe fulana de tal? Uma conversa rápida. Ele colocou a mão no bolso e colocou na mão da criança algumas balas. Eu disse algumas, não uma. E aí vem a segunda criança. Oi tio Chico, oi fulano. De novo chama a criança pelo nome. Bota a bala na mão da criança, vem a terceira criança, chama pelo nome, bala, quarta criança, 15ª, 50ª, não sei o que, vira a rua, vem mais 10, 1h, 2, 3, 4, 5, quando deu 6 horas, estava quase escurecendo, o Chico falou, podemos ir embora. Ele tinha atendido mais de 300 pessoas, entre elas metade era criança. E aí, esse companheiro sentou no carro do lado do Chico, diz que o Chico estava acabado, os tornozelos dessa grossura, inchados, mas estava feliz. E ele disse, vamos embora que precisamos tomar um banho, porque tem reunião à noite, do Grupo Espírita da Prece, e os ônibus chegando para receber a psicografia consoladora, começava às 8 da noite. E aí esse companheiro do lado, tinha 2 perguntas para fazer para o Chico.
Mas a primeira pergunta ele não fez porque ele ficou com vergonha. Porque você tinha que saber o que você ia perguntar para o Chico. Porque o Chico respondia, então tinha que tomar cuidado. A primeira pergunta ele não fez porque ele ficou com vergonha de perguntar. Mas a segunda pergunta ele fez. Então nós temos a resposta. Quer saber qual é a primeira pergunta? Acho que eu vou contar só na outra palestra, que aí depois convida de novo, né? Gente, a primeira pergunta que ele não fez é muito simples. Ele queria perguntar para o Chico assim: Chico, de onde é que você está tirando bala? Porque é um negócio assim assustador. A bala não acabava. E ele viu a quantidade de bala que o Chico havia pegado. Primeira pergunta sem resposta. E a segunda pergunta é isso que nós estamos refletindo agora. A pergunta é: Chico, como é que você chama cada criança pelo nome? E o Chico respondeu sem titubear: meu amigo, quem ama não esquece. Quem ama não esquece. Se você amar alguém, pode passar 5 séculos, 10 séculos, quando você reencontrá-la, você vai chamá-la pelo nome. Então, é isso, gente. Utilizemos essa simplicidade do Chico, porque o Chico que esteve aqui conosco, eu gosto muito de falar do Chico, porque eu acho que até exagera falar do Chico, porque é uma simplicidade tão grande. Só para vocês terem uma ideia o que era Chico Xavier, vocês sabem evidentemente, mas como eu sou um contador de histórias, Chico Xavier trabalhava na Fazenda Modelo, década de 30, e ele ia a pé, eram uns 4, 5 quilômetros. O patrão ficou com dó dele, emprestou uma charrete para ele trabalhar. O burrinho ficava aos cuidados do Chico, e ele então 6h30 pegava a charretinha e ia para a Fazenda Modelo. Hoje quem visita Pedro Leopoldo nas Minas Gerais, vai na Fazenda Modelo, lá está o Memorial Chico Xavier. Visitem quem for na redondeza. E aí então o Chico na charretinha, e nesta manhã o sol já havia clareado, já havia nascido, aquele solzinho gostoso, né? Aquela manhã orvalhada. Na estrada onde ele tinha que passar, era uma estrada muito estreita para chegar na Fazenda Modelo, ele percebeu uma cobra, bicho, cobra, atravessava assim bem onde ele tinha que passar. Aí se fosse um de nós, o que você faria? Passa por cima, né? Vou perder hora por causa de cobra, bicho peçonhento ainda, que não merece confiança. Ou então desce da carroça, né? Da carroça, pega um pau e dá no meio, na cabeça da cobra, não é assim? Só que era nós, ele era o Chico Xavier já. Ele desce da carroça e vai lá na cobra e fala: olha, minha irmã, eu estou precisando passar aqui, como é que a gente faz? Ele falou com a cobra. Estava em outro mundo esse cara, né? E aí eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a cobra saiu. Ele não pegou um pauzinho para cutucar a cobra, que é o que a gente faria. De outra feita, Chico saindo da casa espírita, 10h30 da noite, quando ele vira a rua, aquela rua meio escura, cidade do interior de antigamente, ele topa com um cachorro desse tamanho, e quando ele vira a esquina, o cachorro olha para ele, arreganha todos os dentes, e já faz menção em atacar. Ele falou: agora eu estou desencarnado aqui, né, para dizer, estou morto, né? E aí ele pensou, e se fosse um de nós, o que faria? Pedra no cachorro, chute, porretada, soco, é ou não é? Mas o Chico olhou para o cachorro e falou: olha, meu irmão, vamos fazer um trato. Se você não me atacar, eu prometo que eu te levo para minha casa e dou toda a carne que eu tiver em casa para você comer. Eu vou falar uma palavra agora que eu não sei se existe no dicionário, mas o cachorro desarreganhou os dentes, ficou olhando para ele e ele falou: vamos, meu irmão, vamos. Eu imagino a cena, o Chico indo embora e o cachorro atrás. É possível. E aí então chegou em casa, ele pegou uma bacia, foi no guarda-comida que nem geladeira tinha,
e começou a colocar a carne que ele tinha dentro da bacia, uma linguiça, uma carne seca, uma coisa assim, e deu para o cachorro comer. Veio a irmã do Chico dar-lhe uma bronca, porque ali também era laboratório de reajustamento, na casa do Chico Xavier, imaginem vocês, hein? E aí então a irmã: Chico, o que é isso? Você está doido? Você está dando tudo a carne para o cachorro? Nós vamos ficar um mês sem comer carne agora. Você está dando a carne do mês para o cachorro, o que é isso? Quando o Chico lembrou, ele vai lá, abre uma portinha não sei de onde, e a irmã fala: Chico, pelo amor de Deus, a lata de sardinha não, deixa para a gente comer de mistura amanhã. E o Chico disse: não posso, eu prometi para o meu amigo que se ele não me mordesse, eu daria toda a carne que eu tivesse em casa, e sardinha também é carne, então é minha obrigação cumprir com a minha promessa. Então, gente, olha aqui, ó, eu vou terminar a minha fala com algumas frases, ao final um poema que vai fazer pensar na casa da gente. Então, muitas vezes a gente fala assim: eu não pedi para nascer, ou então diz: eu não escolhi você como filho. Realmente nós não pedimos para nascer, nós imploramos para nascer. Realmente nós não escolhemos aquele como filho, nós imploramos para que ele tivesse oportunidade de vir como filho. Não sei como fui me casar com você, a gente fala isso durante a vida. Esse é o genro que eu não queria, mas que sogra Deus me mandou. Você não pode ser meu irmão, é completamente diferente de mim. Ninguém merece minha mãe, Deus me livre. Por que a menina sempre se dá melhor com a mãe da amiga? Aí a mãe da amiga fala: você que tinha que ser minha filha, porque minha filha não é. Isso, gente, não acontece em uma, duas casas, não. Então aí vem a pergunta: será que eu estou na família certa? Lembra que nós falamos no começo? E eu vou responder essa pergunta e deixar para a reflexão de vocês através de uma frase do Chico Xavier. Porque uma vez perguntaram para o Chico: Chico, será que eu estou na família certa? E o Chico sabiamente respondeu: olha, meu filho, na família certa eu não sei se você está não, mas na família errada você também não está. Na família certa eu não sei se você está, mas na família errada eu também acho que você não está. Então, gente, terminando aqui com a nossa poesia, são muitos slides, não é? Olha aqui, ó. Você pode não estar na família certa, mas na família errada, com certeza você não está. Ninguém participa de uma família simplesmente por acaso. Tudo tem o seu quê? Se nós estamos aqui, foi tudo planejado meticulosamente pelo plano espiritual. E nós precisamos observar isso. Então não deixe passar essa oportunidade de aprendizado no laboratório do reajustamento, que é a família, que é a nossa família maior, composta de mais pessoas, que é a nossa família social, que é a nossa família dentro de um templo como este, uma igreja, uma casa espírita, enfim, onde nós nos relacionamos. Nós temos aqui um roteiro infalível para quem quer encontrar a felicidade, já dado por Jesus há 2000 e tantos anos, esmiuçado por Allan Kardec quase há 200 anos, e que hoje nós temos essa obra primorosa, onde nós podemos observar e nos escorar nesta obra. Gente, agradecendo a presença de todos, muito obrigado pela acolhida, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Nós estamos lá no Facebook, nós estamos também no YouTube. Quem quiser, bota lá André Luiz Rosa, você vai ver algumas outras palestras. E nós temos também um outro Facebook, que é o da Casa do Caminho de Valinhos, onde você entra lá, nós transmitimos o nosso Evangelho ao vivo, palestras também, tem lá bastante material, vocês podem pesquisar. Casa do Caminho de Valinhos, tá bom? E aí, eu vou falando aqui, é um poema
muito interessante. Vão olhando esse poema, olhando a nossa casa, a nossa família, as pessoas que nós amamos com tanto carinho, não é verdade? Porque afinal, a família não é só tragédia, né? Tem os parentes difíceis, tem, mas também tem os parentes fáceis, tem os parentes queridos, aqueles que povoam a nossa vida e que são muito importantes. E sorriam bastante, viu gente? Porque diz Mário Quintana que o sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. Abrace bastante, né? Se você der 12 abraços por dia, 12, você fica positivado por até 72 horas. 72 horas. Outro dia eu falei isso numa palestra, uma senhora assim na primeira fila falou: nossa, 12 abraços, nem conheço tanta gente. Tá difícil o negócio, hein? E o poema é o seguinte: casa arrumada é assim, um lugar organizado, limpo, um espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa para mim tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e logo percebo, ou percebo logo, aqui tem vida. Casa com vida para mim é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, está na cara que é uma casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com vida para mim tem que ter vapor perfumado no banheiro no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, vela de aniversário. Para que você quer organizar tudo? Deixa lá. Casa com vida é aquela que a gente entra e se sente bem-vindo. Aqui está sempre pronta para receber amigos, filhos, netos, vizinhos. E nos quartos, se possível, lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobe tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Emmanuel dizia assim: tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. E a nossa reencarnação começa e termina no lar. Meus amigos, muito obrigado. E eu deixo vocês com uma frase que eu não posso deixar, com duas frases, se me permitir. Uma do poeta Mário Lago, e outra de Clarice Lispector. Mário Lago disse assim: quando o homem não tiver mais esperanças, pode apagar o arco-íris. E aí vem a de Clarice Lispector, quando ela diz o seguinte: Clarice Lispector: por onde eu passei, procurei dar o melhor de mim mesmo. Se não fui notada, é porque não me olharam com os olhos do coração. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito boa noite. Obrigado, gente.